Números capítulo 35. As cidades dos levitas. O Senhor disse a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: ordena aos israelitas que deem cidades de sua propriedade para os levitas habitarem. Também dareis aos levitas aos arredores delas. Eles terão essas cidades para habitar, e os arredores delas serão para seus rebanhos, seus bens e todos os seus animais. Os arredores que dareis aos levitas se estenderão por 1000 côvados, do muro da cidade para fora. Fora da cidade medireis 2000 côvados para o lado oriental, 2000 côvados para o lado sul, 2000 côvados para o lado ocidental e 2000 côvados para o lado norte, e a cidade ficará no meio. Assim serão os arredores das cidades. Entre as cidades que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, que dareis para que os homicidas se protejam nelas, e lhes dareis 42 cidades além dessas. Quanto às cidades dos israelitas que dareis, tomareis muitas das tribos maiores e poucas das menores. Cada tribo dará sua cidade aos levitas, conforme a herança que receber. As cidades de refúgio. O Senhor disse ainda a Moisés: fala aos israelitas: quando atravessardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se refugie o homicida que houver matado alguém involuntariamente. E essas cidades serão vosso refúgio contra o vingador, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da comunidade para ser julgado. Deveis dar 6 cidades para serem vossas cidades de refúgio. Dareis 3 cidades deste lado do Jordão e 3 na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. As 6 cidades serão refúgio para os israelitas e para o estrangeiro e o peregrino no meio deles, para que se refugie ali todo aquele que houver matado alguém involuntariamente. Leis referentes ao homicídio. Mas se alguém ferir outra pessoa com um objeto de ferro de modo que venha a morrer, é homicida. Esse homicida será morto. Ou se tendo na mão uma pedra ferir alguém causando-lhe a morte, é homicida. Esse homicida será morto. Ou se tendo na mão um objeto de madeira ferir alguém causando-lhe a morte, é homicida. Esse homicida será morto. O vingador do sangue matará o homicida ao encontrá-lo, ele o matará. Ou se alguém empurrar outra pessoa por ódio, ou se jogar contra ela alguma coisa intencionalmente, de modo que venha a morrer, ou feri-la com a mão por inimizade, de modo que venha a morrer, aquele que feriu, essa pessoa será morto. É um homicida. O vingador do sangue o matará quando o encontrar. Mas se empurrá-la acidentalmente, sem que fossem inimigos, ou jogar algum objeto contra ela sem intenção de fazê-lo, ou se não havendo, atirar contra ela alguma pedra e feri-la de modo que venha a morrer, sem que fosse seu inimigo nem procurasse o seu mal, então a comunidade julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a comunidade livrará o homicida da mão do vingador do sangue, fazendo-o voltar à cidade de refúgio onde se refugiou. Ele ficará morando ali até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o óleo sagrado. Mas se o homicida sair dos limites da cidade de refúgio onde se refugiou, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da sua cidade de refúgio e o matar, não será culpado de sangue, pois o homicida deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida poderá voltar para a sua propriedade. Essas coisas serão para vós um estatuto de direito pelas vossas gerações, em todos os lugares onde habitardes. Todo aquele que matar alguém será morto conforme o depoimento de testemunhas, mas uma só testemunha não será o bastante para condená-lo à morte. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida que é réu de morte. Ele certamente deve ser morto. Também não aceitareis resgate por aquele que tiver ido para uma cidade de refúgio, a fim de que possa voltar a habitar na sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote.
Assim não profanareis a terra da vossa habitação, porque o sangue profana a terra, e nenhuma expiação se poderá fazer pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis a terra em que habitareis, no meio da qual eu também habitarei, pois eu, Senhor, habito no meio dos israelitas. Números capítulo 36. A herança das mulheres. Então os líderes das casas paternas, da família dos filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, aproximaram-se e falaram diante de Moisés e dos líderes chefes das casas paternas dos israelitas. O Senhor ordenou a meu senhor que repartisse a terra como herança aos israelitas por meio de sorte. E meu senhor recebeu ordem do Senhor de dar a herança do nosso irmão Zelofeade às filhas dele. Acontece que, se elas se casarem com os filhos das outras tribos de Israel, então sua herança será tirada da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem a pertencer. Dessa forma, a nossa propriedade será diminuída. E quando chegar o ano do jubileu dos israelitas, a parte delas será acrescentada à herança da tribo a que pertencerem. Assim a herança delas será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés falou aos israelitas, segundo a palavra do Senhor. O que a tribo dos filhos de José está dizendo é correto. Isto é, que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade, que elas se casem com quem escolherem, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos israelitas não passará de uma tribo para outra, pois os israelitas devem ficar ligados, cada um à herança da tribo de seus pais. E toda filha que possuir herança em qualquer tribo dos israelitas deverá casar-se com alguém da família da tribo de seu pai, para que os israelitas possuam cada um a herança de seus pais. Assim, nenhuma herança passará de uma tribo para outra, pois as tribos dos israelitas devem ficar ligadas, cada uma à sua herança. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Pois Macla, Tisa, Ogla, Milca e Noa, filha de Zelofeade, casaram-se com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São esses os mandamentos e os preceitos que o Senhor ordenou aos israelitas por meio de Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó.